Resíduos industriais. De acordo com a classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, lembremos da classificação de resíduo sólido com relação à sua periculosidade, a série de normas NBR 10.004, de 2004. A 10.004 dá a classificação dos resíduos sólidos. Como que a gente faz a classificação? Como é feita? Nós temos os resíduos classe 1, que são os perigosos, e os classe 2, que são os não perigosos. Entre os resíduos classe 2, ainda podemos ter os classe 2A, que são os não inertes, e os classe 2B, que são os inertes. Bom, uma vez definida essas classes, que nós iremos verificar mais detalhadamente adiante, como que eu pego a amostra de resíduos para que eu possa fazer essa análise, se é perigoso, se não é perigoso. Quem nos dá as diretrizes é a norma ABNT-NBR 10.007, que fala sobre a amostragem de resíduos sólidos. Qual é o procedimento para tal? Bom, uma vez tidas as amostras, como que nós vamos saber se ele é perigoso, se ele não é perigoso, né? Nós veremos primeiro a fonte. A fonte já nos dá muito sobre a periculosidade do resíduo, a reação que criou esse resíduo. Precisamos conhecer. Mas, se não tivermos esse conhecimento, nós iremos fazer um ensaio de lixiviação de resíduos sólidos. Ou seja, iremos fazer de acordo com a NBR 10.005, que nos dá o procedimento. Então, nós veremos, de acordo com essa BNT, se o extrato lixiviado de resíduos, se ele possui componentes que confiram periculosidade em quantidades que confiram periculosidade aos resíduos, né? De acordo com os anexos que também iremos ver nesse slide, no slide posterior. Bom, aí nós teremos uma resposta, ou ele é perigoso, ou ele não é, depois desse ensaio de lixiviação. Se é perigoso, ele é classe 1, ou seja, se tiver algum dos componentes de concentração maior que confira a esse resíduo periculosidade. Caso contrário, ele é classe 2. Se é classe 2, agora nós vamos ver se ele é classe 2A ou classe 2B. Não inerte e inerte, respectivamente. Quem que nos dá o procedimento? É a norma NBR 10.006, que fala solubilização de resíduos, nos dá os procedimentos. Então, nós vamos ver se o extrato solúvel desse resíduo, dessa amostra de resíduo, também possui concentrações que possam conferir a esse resíduo a característica de não inerte ou inerte, de acordo com o anexo da mesma norma, da NBR 10.004. Bom, então vamos falar sobre esses anexos, né? Que inclusive pode dizer se ele é não inerte ou inerte, se é perigoso ou não perigoso. Anexo A. Resíduos perigosos de fontes não específicas. Veremos alguns exemplos. B. Anexo B. Resíduos perigosos de fontes específicas. Existem fontes específicas determinadas que nós sabemos que geram resíduos perigosos. Anexo C. Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos. Anexo D. Substâncias agudamente tóxicas. Anexo E. Substâncias tóxicas. Agora temos o anexo F. A concentração, o limite máximo no extrato obtido no ensaio de lixiviação, que a gente falou no slide anterior. E o anexo G. Padrões para o ensaio de solubilização. Anexo H. A codificação de alguns resíduos classificados como não perigosos. Bom, de acordo com a classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 10.004, os resíduos são agrupados em classes, quais sejam resíduos classe 1, os perigosos, e os resíduos classe 2, os não perigosos, que são subdivididos em resíduos classe 2A não inertes e resíduos classe 2B inertes. Por isso, e também nós iremos consultar esses anexos, né? Tanto para fazer o ensaio de lixiviação, como solubilização, como também para conhecer resíduos perigosos de fontes específicas, de fontes não específicas, né?
Além de que um conhecimento prévio do processo industrial é imprescindível. Por quê? Porque nós podemos já saber substâncias que estarão presentes no resíduo pela própria estequiometria das reações, né? E já podemos ter uma ideia da verificação da periculosidade desses resíduos. Então, mesmo para resíduos com origem conhecida, a gente não pode dar uma resposta conclusiva nesses casos, né? Então, torna-se necessário analisar parâmetros indiretos ou ainda realizar bioensaios. Por quê? Um resíduo industrial, ele pode ser muito variável em sua composição, em sua textura, né? Em sua qualquer que seja a característica, né? Então, ele pode ser um meio contínuo ou ainda uma mistura de fragmentos diferentes com uma composição irregular. A norma BNT-NBR 10.007, que fala sobre a amostragem de resíduos sólidos, conforme a gente já falou anteriormente, vai relacionar os procedimentos a serem adotados em uma campanha de amostragem. O número de amostras deve ser maior ou igual a 4, de acordo com Roca et al. De acordo com a NBR-BNT 10.007, né, no mínimo 3 amostras simples, né, de acordo com a faixa aí de variação de concentração do resíduo. Aí, se você quiser uma concentração média, você vai fazer uma ou mais amostras compostas. Para resíduos heterogêneos, torna-se necessário consultar o órgão estadual de controle de poluição para a seleção do método e do número de amostras. Por quê? Uma amostra apenas não é possível de ser representativa do todo. O resíduo deve ser amostrado logo após a sua geração, porque quando estocado ao ar livre, alguns dos constituintes podem ser previamente liberados para o meio ambiente. E aí o que acaba acontecendo? Podemos ter os resultados mascarados, né? Mascarar esses resultados a serem obtidos. Então, mas caso seja necessário ainda, segundo Roca e outros, de 1993, amostrar os resíduos estocados ao ar livre, as amostras devem ser tomadas em profundidades superiores a 15 centímetros, visando a minimizar esse fato aí de ter constituinte liberado. Então, a gente vai lá um pouco mais profundo, a maiores profundidades, buscando o resíduo que tenha todos os seus constituintes ainda ali naquela amostra para ser representativa. A pesquisa para a classificação de um resíduo sólido industrial começa com a origem do resíduo. Uma vez determinada a origem, a gente vai verificar a presença, conforme o caso, nos anexos da norma ABNT-NBR 10.004. O anexo A e B, né, que eram de fontes específicas, fontes não específicas, ou D e E. Os resíduos que não forem identificados nesses anexos devem ser avaliados quanto à presença em sua composição do que? Daquelas substâncias constantes do anexo C. Lembremos que as substâncias que conferem periculosidade aos resíduos. As substâncias do anexo C, elas são comprovadamente tóxicas, cancerígenas, mutagênicas ou teratogênicas aos seres vivos e aos homens. Mas a presença, o simples fato da presença de uma dessas substâncias no resíduo não vai implicar necessariamente a sua classificação como perigoso, de acordo com Roca e outros. Então, nós temos que ter em mente que um laudo de periculosidade do resíduo deve dar a natureza da toxicidade apresentada por este resíduo, a concentração do constituinte no resíduo, o potencial que o constituinte tem de migrar, né, do resíduo para o ambiente sob condições impróprias de manuseio, a persistência do constituinte ou de qualquer outro produto tóxico que seja oriundo de sua degradação, o potencial que o constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação tem em degradar-se em constituintes não perigosos, levando-se em consideração a velocidade em que ocorre a sua degradação, e a extensão em que o constituinte ou os produtos de sua degradação são capazes de bioacumular nos ecossistemas. Caso ainda não seja possível classificar o resíduo, então a gente vai avaliar a periculosidade real por meio da comprovação de pelo menos uma das seguintes características.
se o resíduo apresenta ou características de inflamabilidade, todas essas dadas pela norma BNT-NBR 2004. Essa norma ela define quando o resíduo apresenta essas 5 características: corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Essas são as 5 características que podem conferir periculosidade a um resíduo, conforme a NBR, a BNT 2004. Neste ponto, já será possível classificar o resíduo como perigoso ou não. Se for classificado como não perigoso, o próximo passo é o quê? Submeter essa amostra ao teste de solubilização, visando a classificá-lo como não inerte ou inerte. Pela comparação dos resultados obtidos na análise do extrato do teste de solubilização com os padrões do anexo G da NBR 2004, aí nós podemos classificar os resíduos como inertes ou não inertes. Mas o objetivo de minimização dos resíduos em um ambiente industrial, a prevenção da geração desses resíduos perigosos e a utilização de alternativas de disposição que não incluam a destinação no solo, como por exemplo em aterro para resíduos perigosos, tem que ser constantes nesse ambiente industrial. Vejamos então, de acordo com a tabela 1, em que nós temos o roteiro geral da metodologia para redução da geração de resíduos, de acordo com Batistone e outros, citado em Roca e outros. O ponto de geração, todas as fontes de resíduos. Sabemos que em uma indústria existem vários pontos de geração de resíduos. Quais são as medidas recomendadas? Usar materiais de maior pureza. Por quê? Materiais com menos substâncias que podem conferir essa impureza do material vão criar menos resíduos após as reações. Usar matérias-primas menos tóxicas. Usar materiais não corrosivos. Converter os processos por batelada em processos contínuos. Efetuar inspeção e manutenção mais rigorosas de equipamentos. Melhorar o treinamento dos operadores. Efetuar supervisão contínua. Adotar práticas operacionais adequadas. Eliminar ou reduzir o uso de água para limpeza de derramamentos. Implementar técnicas adequadas de limpeza de equipamentos. Usar sistemas de monitoramento aprimorados. Usar bombas com selo mecânico duplo. Em outro ponto de geração, fundo e topo de colunas. Quais são as medidas recomendadas para reduzir a geração de resíduos? Desenvolver catalisadores mais seletivos. Otimizar o projeto do reator e das variáveis de reação. Efetuar queima com recuperação de calor. Ainda, vejamos ainda no sentido de redução da geração de resíduos. Agora para catalisadores gastos e perdas. Desenvolver um suporte de catalisador mais seguro. Usar filtro dentro da borda livre do reator. Regenerar e reciclar catalisadores gastos. Aumentar o tempo de drenagem do equipamento, agora para resíduos de limpeza de equipamentos. Assim como usar materiais resistentes à corrosão. Agitar e ou isolar tanques de estocagem. Reexaminar a necessidade de produtos químicos para limpeza. E, por fim, usar selo de nitrogênio para reduzir as oxidações. Finalmente, em derramamentos e vazamentos, como que podemos fazer para reduzir a geração de resíduos? Usar válvulas de selagem com alarme. Usar bombas sem selo. Maximizar o uso de juntas soldadas em relação às flangeadas. Instalar bacias de contenção de derramamentos. Na tabela 2, temos agora roteiro de metodologias ainda para redução de geração de resíduos no processamento por batelada, para pigmentos inorgânicos, tintas, formulações químicas agrícolas, resinas fenólicas, preservantes de madeira. Ainda a mesma fonte, Batistone e outros, citado em Roca e outros. Qual fase do processo? De manuseio de materiais. Quais são as medidas recomendadas? Segregar as embalagens vazias por tipo de material estocado. Conteúdo. Utilizar tambores laváveis e passíveis de reciclagem.
Comprar materiais a granel ou embalagens maiores. Comprar materiais e embalagens previamente pesadas. Usar tubulação para transferência de materiais. Purgar linhas. E na fase de processo de reação, processamento. Otimizar as variáveis de reação, projeto do reator. Otimizar o método de adição de reagentes. Eliminar o uso de catalisadores tóxicos. Na fase do processo de filtração e lavagem, utilizar métodos de lavagem, enxágue eficientes. Eliminar o uso de auxiliadores de filtração. Usar lavagem contra corrente. Reciclar águas de lavagem usadas. E maximizar a desidratação dos lodos. Ainda sobre o roteiro de metodologias para redução de geração de resíduos no processamento por batelada, pigmentos inorgânicos, tinturas, tintas, formulações químicas agrícolas, resinas fenólicas, preservantes de madeira, de acordo com Blackstone e outros, citado por Roca e outros. Poeira dos coletores de pó. Aumentar o uso de sistemas que evitem emissão de pós. Usar moagem úmida em vez de moagem a seco. Programar o esvaziamento dos coletores de pó. Produtos fora de especificação. Controlar a temperatura de reação de forma rigorosa. Reformular produtos fora de especificação. Limpeza de equipamentos. Instalar sistemas de lavagem a alta pressão. Alterar a programação de produção. Usar raspadores mecânicos nos tanques de mistura. Limpar os tanques de mistura logo após o uso. Usar sequência de lavagem contra corrente. Reciclar a água de lavagem gasta. Aumentar o tempo de decantação das águas de lavagem gastas. Reexaminar a necessidade de limpeza com produtos químicos e desidratar os lodos. Roteiro, agora na tabela 3, roteiro para verificação de metodologias de redução de geração de resíduos nas operações de manufatura. Eletrodeposição, impressão litográfica, tratamento superficial de metais, aplicação de pintura, placas de circuito impressos. Fase do processo, manuseio de materiais. 1. Segregar as embalagens vazias por tipo de material estocado, conteúdo. Utilizar tambores laváveis e passíveis de reciclagem. Comprar materiais a granel ou embalagens maiores. Comprar materiais e embalagens previamente pesadas. Fase do processo, solventes de limpeza. Instalar e operar os tanques de limpeza de forma apropriada. Evitar contaminação cruzada de solventes. Evitar contaminação de solventes com água. Remover o lodo continuamente. Monitorar a composição dos solventes. Consolidar operações de limpeza a frio. Reciclar solventes gastos. Agentes de limpeza alcalinos ácidos. 1. Instalar e operar os tanques de limpeza adequadamente. Evitar contaminação cruzada de solventes. Remover o lodo frequentemente. Ainda tabela 3. Fase do processo. Soluções decapantes e de acabamento superficial. Quais são as metodologias de redução? Aumentar a vida do banho de solução de tratamento superficial. Usar banhos galvânicos com concentrações menores. Usar cromo trivalente no lugar do cromo hexavalente. Usar soluções galvânicas sem cianetos. Usar técnicas de recuperação em linha. Regenerar soluções de banhos gastos. Segregar todas as correntes de resíduos. Inspecionar todas as partes para verificação da limpeza. Fase do processo, águas de lavagem. Instalar e operar os tanques de lavagem de forma apropriada. Usar tanques de lavagem múltiplos. Instalar drenos e tanques para gotejamento. Usar unidades de aspersão tipo spray. Agitar o banho de lavagem. Usar água deionizada para lavagem. Reciclar e reusar águas de lavagem. Segregar todas as correntes de resíduos. Reaproveitar metais das águas de lavagem. Ainda tabela 3. Fase do processo, aplicações de tinta. Usar equipamento com pouco excesso de aspersão. Inspecionar todas as partes antes da pintura. Fases do processo, vazamentos e derramamentos. Instalar barreiras contra respingos e coletores de gotejamentos.
2. Prevenir o transbordamento do tanque. Vejamos o quadro de incompatibilidades de resíduos de acordo com Roca e outros. Nós temos aqui as linhas de 1. Ácidos minerais e oxidantes, 2. Bases cáusticas, 3. Hidrocarbonetos aromáticos, 4. Orgânicos halogenados, 5. Metais, 6. Metais tóxicos, 7. Hidrocarbonetos alifáticos saturados, 8. Fenóis e cresóis, 9. Agentes oxidantes fortes, 10. Agentes redutores fortes, 11. Águas e soluções aquosas e 12. Substâncias que reagem com a água. Essa classe de substâncias que reagem com a água, eles são extremamente reativos. Não devemos misturar com nenhum outro produto químico ou resíduo. Com relação ao quadro de incompatibilidade, nós temos as seguintes siglas. Com relação às colunas, que são as mesmas numeradas. 1, 2, que são as bases cáusticas, 3, os hidrocarbonetos, 4, 5, 6, por exemplo, os metais tóxicos, 7, 8, 9, por exemplo, agentes oxidantes fortes, e assim por diante. Então, quais são as siglas? E para explosivo, quando essa mistura é explosiva. F para fogo. GI, gás inflamável, formação de gás inflamável. GT, formação de gás tóxico. C, geração de calor. E C, solubilização de toxinas. Vejamos 2 exemplos. Por exemplo, tomemos o 9, agentes oxidantes fortes. Se misturarmos com agentes oxidantes fortes também, 9 com algum outro agente oxidante forte, podemos ter o perigo de quê? Do C, F e E, que respectivamente vão ser geração de calor, fogo e explosivo. Outro exemplo. Misturemos ácidos minerais oxidantes, com agentes redutores fortes. Poderemos ter formação de C, F e GT, que são C, geração de calor, F, fogo e GT, gás tóxico. Então, esse seria o perigo para mistura de agentes redutores fortes com ácidos minerais oxidantes. Bom, após você ter uma atividade de armazenamento em um ambiente industrial, como poderia se dar o encerramento dessas atividades de armazenamento? Devem ser removidos todos os resíduos do local da estocagem. Portanto, as bases, os impermeabilizantes e o solo, caso estiverem contaminados, também devem ser removidos e tratados. Ao aluno também deve ver as aulas sobre biorremediação, no caso, o tratamento desse solo. Caso contrário, os pisos dos armazéns e das áreas de estocagem a granel e as bacias de contenção devem ser lavados e, caso o sistema se destinava ao armazenamento de resíduos perigosos, os efluentes devem ser coletados e analisados antes de seu lançamento na rede pública coletora ou em corpos d'água. Por quê? Pois pode haver a necessidade de ter um tratamento biológico e ou físico-químico aí desses efluentes. Ainda sobre o encerramento das atividades de armazenamento. Os contêineres e tambores remanescentes, caso contenham resíduos perigosos, devem ser limpos ou tratados. E os restos de resíduos devem ser removidos dos tanques, dos equipamentos de controle de descarga e das estruturas de confinamento das descargas, para um tratamento e disposição posterior. Em caso de emergência em ambiente industrial, exemplo, derramamentos e vazamentos, incêndios, deve haver um plano de emergência que deve basicamente conter informações de possíveis incidentes e ações a serem tomadas nesses possíveis incidentes, indicação da pessoa que deva atuar como coordenador e o seu substituto, no caso de sua falta, a indicação dos telefones e endereço do coordenador e do substituto,
e a lista de todos os equipamentos existentes, incluindo localização, descrição do tipo e a capacidade. É importante que os dados estejam sempre atualizados e que a forma de apresentação do plano siga a ABNT NBR 10.157. Bom, que é aterro de resíduos perigosos, critério para projeto, construção e operação. Quanto ao transporte de resíduos perigosos. O transporte no rodoviário no Brasil é predominante. Então vamos falar um pouco sobre o transporte rodoviário. Os caminhões poliguindastes são os mais adotados no caso de transporte de resíduos a granel, não corrosivos e de toxicidade moderada a baixa. Os caminhões-tanques são usados para o transporte de resíduos líquidos ou pastosos bastante fluidos. Quando se transportam resíduos corrosivos, aconselha-se que o interior do tanque ou caçamba-estanque receba um revestimento protetor de material adequado, plásticos, resinas, tintas, etc. Os veículos devem possuir bombas próprias para carga e descarga ou sistema de armazenamento a vácuo. O transporte de cargas perigosas no Brasil, regulamentado pelo decreto da Lei Federal nº 9644 de 18 de maio de 1988, e as normas da ABNT, NBR 7500, transporte de cargas perigosas, que dá a simbologia. Temos aqui as emendas dessa norma, né? Então a NBR 7500 fala identificação para transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. A NBR 7501 fala o transporte de cargas perigosas, a terminologia, com as emendas também de 2005, né? E a NBR 7502, transporte de cargas perigosas, classificação. Essa foi cancelada em 1991. Secagem e desidratação de lodos. Os lodos são materiais líquidos ou semissólidos. Grande parte desse material é constituída por uma fase líquida, geralmente água ou solvente, e uma fase sólida, e apresentam um teor de umidade alto, frequentemente a maior que 90 a 95%, de acordo com Roca e outros. Os lodos devem ser tratados ou dispostos em instalações localizadas dentro da própria indústria ou fora dela, e transportados dos locais de geração até essas instalações. Dentre os processos de tratamento ou destinação de lodos, um dos mais usados no nível atual de tecnológico do país é o da disposição em aterros industriais. Em muitos casos, os lodos irão necessitar de condicionamento prévio com adição de produtos químicos para que eles possam ser submetidos a processos de secagem e desidratação, de acordo com Roca e outros. E os métodos mais comumente utilizados para secagem e desidratação de lodos são centrifugação, filtragem em filtros prensa de placas, filtragem em filtros prensa de cinto, filtragem a vácuo e leitos de secagem, de acordo com Roca e outros. Aqui na figura 2 podemos verificar uma representação esquemática de aterro de resíduos classe 1. O que nós precisamos ter? É uma massa de resíduos que é confinada de maneira operacional e de projeto de maneira segura para que não haja risco nem à saúde pública nem ao meio ambiente. Ao fundo desta vala, nós teremos que ter dupla impermeabilização inferior. Em qualquer lugar que eu posso construir essa vala? Não. Eu tenho que ter uma permeabilidade de menor ou igual a 5 vezes 10 a menos 5 centímetros por segundo, de acordo com Roca e outros. E uma distância maior ou igual a 1,5 metro do nível máximo da superfície do aquífero. Então não é em qualquer local. Eu tenho que ter essa dupla impermeabilização inferior. E iremos ver nessa aula ainda quais são os materiais que podemos usar para essa dupla impermeabilização inferior. Sendo que entre essa dupla impermeabilização inferior, eu tenho um poço de inspeção que vai receber líquidos eventuais de um dreno e testemunha. Em que caso? No caso em que a primeira impermeabilização inferior falhe. Então, a gente já nesse poço de inspeção, antes da segunda impermeabilização inferior, a gente já sabe como tomar providências em caso de acidentes, né? Aí, colocamos o resíduo, né?
Esse resíduo ele vai ser confinado de maneira segura e nós teremos o que? A impermeabilização superior, uma vez que a capacidade dessa vala for atingida. Não podemos esquecer que temos que drenar os percolados que vão ser formados de efluente industriais das mais diversas composições. Então eu tenho que drenar esses percolados para um tratamento físico-químico depois. Da mesma maneira, eu tenho que ter depois a drenagem de água de chuva para evitar que ela forme percolado, que ela seja percolada por entre essa célula de resíduo industrial. Quando atingida a capacidade da célula, eu faço a cobertura final dessa célula, né, de resíduos, sempre de maneira que eu tenha uma declividade em que eu evite que a água de chuva percole por entre esse resíduo. Existem aterros de classe 1 que fazem até uma cobertura nessas células para evitar que sejam formados percolados e com isso minimize o risco de contaminação do aquífero. Além de que teremos uns poços piezométricos para verificar a qualidade de água do aquífero, conforme veremos a seguir. Bom, então qual é o fluxo de água em um aterro de resíduos, né, de acordo com Roca e outros? Nós temos aqui a água que pode entrar pela precipitação, uma parte infiltra, que é a infiltração, e a outra sofre o escoamento superficial, quando atingida a capacidade aí de infiltração desse solo, né? Essa capacidade de armazenamento de água no solo. Aqui temos a camada de cobertura, que é de 60 centímetros, né, a 1 metro, de acordo com o que é recomendado. Essa água que infiltrou, ela pode sofrer a evapotranspiração, né? Essa infiltração é a primeira fase da percolação, né? Então, podemos ter ainda a percolação de água na massa de lixo. Essa daí nós devemos minimizar o máximo possível essa infiltração de água, porque isso vira percolado, lixiviado, que teremos que tratar necessariamente. Essa percolação no lixo é a segunda fase de percolação, que vai ser governada pela capacidade de armazenamento de água no lixo. E essa água percolada e lavou o lixo vai ser o quê? O lixiviado. E aqui nós temos o quê? A impermeabilização inferior e depois encontra o terreno natural. Essa impermeabilização inferior, ela não pode ser, ela tem que ser capaz de atenuar e não deixar esse lixiviado alcançar a água subterrânea. Mas para evitar essa contaminação, nós temos que fazer um sistema de monitoramento da água subterrânea pelos poços piezométricos, a amostragem sistemática de água desses poços piezométricos. A impermeabilização inferior pode ser feita com geomembranas sintéticas. Entre os polímeros atualmente empregados para a confecção de membranas flexíveis, incluem-se os seguintes tipos, de acordo com Roca e outros: borracha butílica, borracha da epicloridrina, borracha de nitrila, borracha de etileno propileno, cloreto de polivinila, elastômeros termoplásticos, neopreno, borracha de cloropreno, polietileno de alta densidade, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado, poliolefinas plastificadas e termopolímero de etileno propileno. Quais são as características, vantagens e desvantagens de determinadas membranas sintéticas, de acordo com Roca e outros? Por exemplo, a borracha butílica. As características da borracha butílica, que é um copolímero de isobutileno com pequenas quantidades de isopreno. As vantagens: ele tem baixa permeabilidade a vapor d'água e gás, estabilidade térmica, resistência a intemperismo e a ozona, resistência à tração, ruptura e punção. Quais são as desvantagens? Baixa resistente a solventes de hidrocarbonetos e óleos de petróleo, difícil para emendar ou reparar. O material: borracha de etileno propileno. Quais são as características? É uma família de termopolímeros de etileno, propileno e hidrocarboneto não conjugado. Quais são as vantagens?
Essa borracha possui resistência ao ozono, à radiação ultravioleta, ao envelhecimento, à abrasão, à ruptura e à absorção e penetração de água. Tolerância aos extremos de temperatura. Alia flexibilidade e resistência a concentrações diluídas de ácidos, álcalis, silicatos, fosfatos e salmoura. Quais são as desvantagens? Não é recomendada para solventes de petróleo e solventes halogenados. Difícil para emendar ou reparar. Ainda sobre as características, vantagens e desvantagens de determinadas membranas sintéticas, de acordo com Roca e outros. Material: cloreto de polivinila, PVC. Características: polímero do monômero de cloreto de vinila. Vantagens: possui resistência à tração, punção, absorção e alongamento, boa resistência a inorgânicos e facilidade para emendar. Desvantagens: é atacada por muitos orgânicos, incluindo hidrocarbonetos, solventes e óleos. Não é recomendada para exposição às intempéries e à radiação ultravioleta. O polietileno de alta densidade é um polímero termoplástico baseado em etileno, que possui como vantagens resistência a óleos e solventes, baixa permeabilidade a vapores de água e gás, resistência às intempéries e às altas temperaturas. As desvantagens: sujeita a rachaduras e a punção, difícil para manusear em campo. O polietileno clorosulfonado vem da família de polímeros resultantes da reação de polietileno com cloro e dióxido de enxofre, que possui como vantagens resistência à ozono, ultravioletas, intempérie e aos extremos de temperatura, resistência a ácidos e álcalis. E como desvantagens, baixa resistência à tração, baixa resistência a óleos. Então, vamos escolher o material de impermeabilização em função da tipologia de resíduos que nós iremos receber, né? E isso vem do mercado que nós temos como alvo desse aterro industrial. Qual é a vazão a ser drenada? Ela pode ser avaliada para os casos mais simples, conforme a equação 1 dada por Roca e outros, em que a vazão é 1 sobre um tempo, que é dado em número de segundos em um ano, né? Vezes P, a precipitação média anual em milímetros, vezes a área do aterro em metros quadrados, vezes K, que vem dessa tabela 6, que é o coeficiente de formação de percolados, de acordo com Roca e outros, que está relacionado ao peso específico dos resíduos no aterro, em toneladas por metros cúbicos. Se esse peso específico situa-se na faixa entre 0,4 a 0,7, o K atribuído pode ser 0,25 a 0,5. Caso contrário, seja maior que 0,7, pode ser um K de 0,15 a 0,25. E com relação ao plano de inspeção e manutenção de acordo com Roca e outros. Por exemplo, na cerca, quais são as possíveis falhas ou deterioração das cercas? Danificação ou remoção de elementos. Temos que fazer uma frequência semanal, cujas ações corretivas são reparo ou exposição. A balança também é uma inspeção semanal e reparos em caso de danificação de componentes. Os acessos internos: podem haver buracos, erosão, empoçamento de água. Temos que ver diariamente e fazer os reparos necessários. Os reparos necessários devem ser feitos também com uma frequência de inspeção semanal no caso dos drenos de águas pluviais, que podem ser danificação e interrupção da seção, né? Também podem haver problemas de assoreamento ou obstrução por terras ou resíduos. Então temos que fazer a desobstrução e a frequência de inspeção também é semanal. Com frequência diária, temos que ver os postos de inspeção e drenos testemunha. Quais são os problemas? Podem haver danificação da tampa, aí temos que fazer os reparos, a remoção da tampa e presença de líquidos no interior, e aí teremos que fazer a reposição da tampa e verificação da procedência desses líquidos e a correção dessa irregularidade. Também teremos que ver a presença de resíduos ou materiais no entorno desses postos de inspeção e drenos de testemunha, diariamente, e fazer a remoção e limpeza do entorno. A camada de proteção da impermeabilização pode ser deteriorada por danificação por chuvas ou danificação por esforços durante o aterramento. De qualquer maneira, a frequência de inspeção tem que ser diária e temos que fazer a execução de reparos.
Os taludes e outras superfícies estão passíveis de sofrer erosão ou a danificação da camada de proteção. Em ambos os casos, temos que fazer a frequência semanal de inspeção. Para erosão, reposição de terra, e para danificação da camada de proteção, a execução de reparos. Os postos de monitoramento do aquífero podem sofrer a danificação da caixa ou da proteção sanitária, né? Então tem que haver uma frequência de inspeção semanal e a execução de reparos tem que ser feita. Ou dificuldade de acesso a esses postos de monitoramento de aquíferos, também a frequência semanal, e temos que desobstruir este acesso. E essas são as referências bibliográficas da aula, com especial atenção à série de normas da NBR 10.004, né, coletânea de normas, e a ROCA e outros.